Oi, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer mais um tutorial de mais um tipo de transição, que é a transição de whip, que é uma transição que eu faço com bastante frequência aqui, sempre no fim dos vídeos, quando vai entrar aquela tela de fim de vídeo, eu tenho essa transição, e hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço, a forma que eu achei mais simples de fazer e como você consegue fazer essa transição com apenas alguns cliques. Então eu tenho aqui no meu Premiere o meu vídeo de timecode que eu fiz há um tempo atrás. E se a gente vier aqui no fim do vídeo e eu passar aqui, a gente vê que eu tenho a transição acontecendo e como que ela funciona. Ela arrasta basicamente de um lado para o outro, ela faz esse movimento de um lado para o outro com esse borrão aqui, e aí você tem o corte. E aí se eu der play, a gente vê que a transição ela sai de forma suave. E aí como que eu faço ela? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho dois efeitos aqui, que é esse offset e esse blur direcional, aqui, esse borrão direcional. E nesse offset, o que ele vai fazer? Ele vai criar réplicas da imagem, e aí, quando eu movimentar, a gente vai ter a imagem se movendo, e aí quando entrar outra imagem, vai ter de novo a imagem se movendo mais uma vez. E aí o borrão direcional é para você ter essa suavidade, para que quando você tem um movimento acontecendo, o borrão meio que esconda que esse movimento está acontecendo. E aí pareça que é algo suave. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui dois clipes que eu tenho aqui. Vou trazer minha camada de ajuste. Vou arrastar ela aqui, eu tenho ela aqui já na minha aba de insert. Se você não tiver, é só clicar aqui no botão de item novo, aqui camada de ajuste e configurar para como você queira que ela seja. Vou escolher aqui a duração, eu normalmente deixo 5 frames de duração nessa transição. Então vou andar 3 frames para trás do momento do corte, chegar aqui no momento do corte, andar 2 para frente, vou cortar aqui minha camada de ajuste e a gente vai ter ela aqui exatamente na duração que eu quero que ela tenha. Então vou vir aqui nos meus efeitos, digitar offset, que é o efeito que a gente vai ter que usar, trazer ele aqui para baixo e aqui ele tem esse Shift Center To. Ou seja, mudar o centro para. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um keyframe aqui no início, vai andar para o final e vai adicionar um keyframe no final. Basicamente é isso. Só que além de a gente adicionar um keyframe no final, a gente vai ter que adicionar um no momento da transição, para que no momento da transição a gente não tenha, por exemplo, isso aqui acontecendo. E como que eu vou fazer? Basicamente eu vou mexer exatamente o tamanho da imagem que eu tenho para a direção que eu quiser, para que tenha o movimento completo da imagem. Então, por exemplo, a minha imagem aqui é 4K 2:1, então ela é 3840 por 1920. Então, se eu quiser que ela vá para cima, eu vou ter que mexer ela 1920 pixels para cima. Se eu quiser que ela vá para baixo, eu vou ter que mexer 1920 pixels para baixo. E assim lateralmente também. Então, por exemplo, eu quero mexer ela aqui para a esquerda. Quero fazer esse movimento aqui. O que eu vou fazer é vir aqui e botar menos 1920 para que ela ande 1920 para a esquerda, vai chegar em 0, depois mais 1920 e eu vou ter 3840 pixels andando com a imagem para a esquerda. Adicionei aqui, vou botar aqui no final o keyframe e botar aqui 0 para ter exatamente no meio da imagem. E aí aqui no momento do corte a gente tem a imagem centralizada e o que eu quero agora é fazer ela mexer mais uma vez para o final da transição aqui. Então tem que adicionar aqui mais 3840. E aí se a gente fizer a conta aqui de 3840 mais 1920, a gente vai acabar com 5.760, se eu não me engano. Então se eu botar aqui 5.760, a gente tem a imagem aqui de novo perfeitamente centralizada. E eu arrasto aqui para o final. E aí se a gente der play aqui, a gente vê que ele faz o movimento que a gente quer. E como que eu faço para deixar esse movimento mais suave? Vem aqui no keyframe inicial, clico com o botão direito, interpolação temporal, easy out. No keyframe final, clico com o botão direito, interpolação temporal, easy in. No keyframe do meio, interpolação temporal e boto auto bezier. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui é mexer em como que eu quero que aconteça, né? Se eu quiser deixar aqui mais para baixo, se eu quiser deixar mais para cima aqui para deixar ele com um movimento mais suave. E aí eu mexi aqui e a gente vê que o movimento ele vai ficar mais suave aqui, dependendo de como eu fizer. E aí agora a outra coisa que eu vou fazer é vir aqui
e trazer o nosso borrão direcional. Vou trazer ele aqui para baixo. E aí eu vou vir aqui no comprimento do borrão, vou botar um keyframe aqui no início, deixar em 0. Vou vir no final, botar mais um keyframe e deixar em 0. E aí aqui no meio eu vou botar o comprimento que eu quiser e botar a direção certa, né? Então, como eu estou fazendo ele andar de um lado para o outro, vou botar aqui 90 graus para que o borrão seja horizontal. E vou botar aqui, por exemplo, 150 aqui para ter bastante borrão, né? Para o movimento ficar bem, como se fosse bem forte. Vou botar aqui Easy Out, Easy In, um Auto Bezier aqui no meio. E aí, se a gente der play, a gente vê o movimento acontecendo aqui. Eu fiz uma coisa aqui de diferente aqui. Na verdade, o que era para eu ter feito aqui para fazer ele se movimentar é botar a posição maior aqui no início, né? Então eu vou botar aqui 5.760. Aqui no meio eu vou botar 1920. E aqui no final eu vou botar menos 1920. E vou fazer aqui o Easy In, Easy Out e o Auto Bezier. Vamos ver se ele vai ficar melhor agora. Ficou um pouco melhor do que estava antes. Antes estava um pouco esquisito. Mas, enfim, é isso. E aí o efeito fica dessa forma. A gente tem a imagem rodando e esse borrão que dá essa sensação de que a câmera está fazendo esse movimento para o lado. Se você quiser, por exemplo, fazer para outra direção, é você fazer a mesma coisa, só que só mudar a direção. Então, por exemplo, ele está indo de 5.760 para 1920 para menos 1920, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer ele de menos 1920 para 1920 para 5.760. Ou seja, ele vai fazer o caminho oposto. Ao invés dele andar para a esquerda, ele vai andar para a direita. Ou se eu quiser fazer ele ir para cima ou para baixo, por exemplo. Então aqui a gente vai voltar com isso aqui para o 0. Aqui também voltar com isso aqui para o padrão. E o que eu vou fazer é mexer no Y para fazer ele subir ou descer. E aí, se eu quero fazer ele subir, por exemplo, eu vou botar aqui 2.880, porque é 960 mais 1920. Aí ele vai andar aqui para 960. Vou vir aqui e botar menos 960 aqui. E aí botar aqui Easy Out, Easy In. E aqui o Auto Bezier. E aí aqui no borrão direcional eu só vou mudar a direção, né? Para ele não ficar horizontal, ele ficar vertical. Então vou botar 0 aqui. E a gente tem ele na horizontal. Então se eu der play, a gente tem a imagem rolando para cima. E aí aqui, para fazer rolar para baixo, é só inverter de novo. Então aqui eu vou botar menos 960. Aqui eu vou ter 960. E aqui eu vou ter 2.880. E a gente tem o nosso movimento aqui mais uma vez. E aí, para a gente fazer isso ficar rápido e fácil, como eu sempre falo aqui, é só a gente criar uma preset. E aí, esse aqui, que é o para a esquerda, eu já tenho aqui a minha preset aqui salva, que é essa preset aqui, Leftward Whip. Então, já tenho aqui tanto o Offset quanto o Directional Blur salvos aqui na preset. E aí, se eu quero fazer o para a esquerda, por exemplo, eu venho aqui, para a esquerda não, para a direita, né? Porque a Leftward é para a esquerda. Eu venho aqui, seleciono os dois, clico com o botão direito, salvar preset, botar aqui Rightward Whip, botar aqui para ancorar na escala, clicar OK, e aí ele vai criar aqui a minha transição. Esse aqui que é para cima, eu vou vir aqui salvar, botar Upward. Eu gosto de salvar em inglês porque todos esses tutoriais eu assisti em inglês por conta do que na época se tinha de conteúdo, né, de tutorial. Os tutoriais em português na época tinha muito pouco e coisa muito básica, então eu acabei aprendendo todos esses efeitos aqui em inglês. E aí eu boto em inglês, mas pode botar aqui whip, que é o nome da transição, né, para cima. E aí quando é para o lado você bota para a esquerda ou para a direita, e aí para baixo você vai botar para baixo. Enfim, da forma como você quiser. Eu aprendi os nomes em inglês e eu boto em inglês porque fica mais fácil para eu identificar. E aí aqui, quando é para baixo, eu vou selecionar aqui, salvar preset e botar Downward Whip, que aí é para baixo, né?
e vou clicar OK. E agora eu tenho aqui. E aí quando eu quiser, vou tirar aqui minhas camadas de ajuste, quando eu quiser fazer, eu vou só trazer minha camada de ajuste, vou botar aqui a duração que eu quero, então 2 frames para trás, 3 frames para frente. Vou tirar essa parte aqui, vou vir aqui, vou selecionar qual que eu quero, se eu quero para a esquerda, se eu quero para baixo, se eu quero para a direita, ou se eu quero para cima. Vou simplesmente arrastar, trazer aqui, e aí se eu der play, eu tenho a transição pronta, que eu botei aqui, eu apliquei no meu vídeo em apenas alguns segundos. Além dessa forma de se fazer, a gente tem aqui nas transições de vídeo do próprio Premiere, em slide aqui, né, na aba de slide, a transição de whip, que se eu arrastar para cá, ele vai fazer exatamente da forma como eu fiz aqui. Só que a diferença, a grande diferença, ele só vai fazer para um lado, ele não faz para o outro, nem para cima nem para baixo. Então aqui ele só vai fazer andando para direita. Ele não vai fazer andando para a esquerda, ele não vai fazer andando para cima, ele não vai fazer andando para baixo. E ele sempre vai fazer só fazendo isso aqui. Ele vai pegar a imagem, tirar ela de quadro, pegar a outra e botar ela em quadro, fazendo isso ao mesmo tempo. E aí aqui você bota a duração que você quiser. Fica bom. Não vou falar que fica ruim. Só que é aquilo, como eu disse. Não tem como você botar para cima, não tem como você botar para baixo. E aqui, com a minha transição, eu posso fazer ela ter a duração que eu quiser, criando um movimento diferente. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 8 keyframes para trás e 12 keyframes para frente, aqui, por exemplo. E aí eu vou ter a minha transição acontecendo de forma diferente. E aí, se eu der play, a gente vê que é como se estivesse rolando o filme no projetor, e aí você tem esse efeito aqui assim, que fica rolando o filme para cima e para baixo, que é um visual que essa transição aqui, esse whip aqui do próprio Premiere não vai te dar, porque eu posso botar o tamanho que eu quiser, que ele só vai fazer esse movimento de tirar uma imagem e botar outra. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Me segue no Instagram, que eu tô sempre postando uns trechos dos vídeos por lá. Posto também alguns reels sobre conteúdos específicos. Vídeos curtinhos, bem objetivos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.